Meus amigos, finalmente estamos chegando ao fim do caso Sara Mariano. Nós que abordamos esse caso aqui no canal com muita diligência e nos comprometemos a acompanhar este caso até o seu desfecho. Assim como se deu com o caso Flor de Lis, que abordamos o caso aqui na íntegra até o seu desfecho. E agora está chegando o desfecho do caso. E hoje, terça-feira, dia 25, se inicia o fim definitivo de Ederlan e os seus comparsas. Neste vídeo, eu quero trazer algumas informações muito fortes e pertinentes, especialmente para você que acompanhou este caso aqui no nosso canal. E não tenha dúvidas que está um vídeo assim muito forte sobre este caso. Por isso, me ajuda com o seu like, que é indispensável para o nosso canal continuar existindo. Não esquece do seu like. E se você não se inscreveu ainda, vem para essa família abençoada. Se inscreve aqui para você fazer parte dessa comunidade, para você ficar por dentro dos vídeos que estamos sempre postando neste canal. E no fim deste vídeo, ainda dá tempo de você que quer melhorar sua vida financeira, de verdade, nesse finalzinho de ano, aproveitar uma oportunidade que não apenas vai te ajudar, mas também possibilitar você ajudar a sua família. Já pensou você ver um dinheiro a mais sempre caindo na sua conta? E aí no fim do mês, as coisas sobejarem para você? É tudo o que eu te desejo. E é por isso que eu vou te apresentar uma oportunidade de forma honesta e segura no fim deste vídeo. Fica até o final e vamos pro vídeo. Eu tenho certeza que muita gente se lembra do caso Sara Mariano, que para mim foi um dos casos mais marcantes da minha vida, até mesmo mais do que o caso Flor de Lis. Eu me lembro que eu dormia pensando no caso, sonhava com isso, acordava pensando nisso, porque fizemos aqui uma sequência de vídeos. E para elaborar esses vídeos era necessário mergulhar em diversas informações referentes ao caso. E para mim, um dos fatos que foi muito surpreendente foi ver pessoas que estavam inicialmente à margem de qualquer suspeita envolvidas neste caso. Cantores, pregadores, o Ederlan tinha um canal que eu acho que deve ter até hoje aqui no YouTube, a TV Shalom, onde ele conversava, entrevistava com outros cantores, com pregadores, e depois saber que esse cara foi o mandante, foi o planejador desse crime tão terrível contra a sua esposa, que era uma cantora também. Então, foi um caso que trouxe muito impacto. Isso se deu em outubro de 2023, e olha só como o tempo voa. Estamos aqui finalizando 2025. E teve muita gente que até me questionou: Dionísio, você disse que iria dar cobertura a esse caso até o final, você nunca mais falou do caso Sara Mariano. E na verdade, gente, depois que o Ederlan e os seus comparsas foram presos, ficou a batalha judicial envolvendo a família da Sara e da família do Ederlan em relação à criança, com quem a criança, a filhinha da Sara, iria ficar. E nós abordamos isso aqui até o fim. E o desfecho foi que a criança ficou com a família do Ederlan. Depois disso, não houveram mais atualizações significativas. O Ederlan e seus comparsas continuaram presos, aguardando o dia do julgamento. Mas agora surgiram novas informações. E para você, que talvez não se lembre, esse caso se iniciou com o desaparecimento. A Sara desapareceu. E quem foi que apareceu em lágrimas dando uma entrevista procurando por ela? O Ederlan. A gente tá esperando, Sara. Essa noite toda, a minha filha chamando por ela. E houve muita gente que desconfiou da comoção externada pelo Ederlan, só que até então não havia nada que pesasse contra ele, além das desconfianças por parte do público. O corpo da Sara foi encontrado, estava parcialmente incinerado, uma cena assim muito forte, eu vi as imagens. O Ederlan ajudou no reconhecimento do corpo e posteriormente foi para a delegacia para prestar mais esclarecimentos, porém acabou ficando por lá mesmo. Saiu algumas informações de que ele teria confessado o crime ao ser pressionado pelo delegado. Porque vocês sabem que em situações assim, várias perguntas vão sendo feitas e se houver algum tipo de contradição, o indivíduo vai se complicar. E comumente, quando o cara é culpado, ele já está tenso. Ele está tenso para responder as perguntas, ele tem que simular certas emoções. E diante disso, o Ederlan não saiu da delegacia, ele ficou preso. E a informação seria de que ele teria confessado o crime. Porém, depois
que o advogado Otto Lopes assumiu o caso, houve uma mudança em sua defesa. Segundo o advogado, o Ederlan não teria confessado o crime e o Ederlan seria inocente e a Sara seria uma esposa leviana que o traía. Essa foi a estratégia da defesa para defender o Ederlan e que inclusive indignou muita gente na época e até hoje causa indignação. As autoridades foram investigando o caso e apurando novas informações. E a conclusão foi de que o Ederlan seria o mandante do crime. Seria a mente que planejou isso. Por despeito em relação à esposa, por inveja, haviam rumores de que a Sara o estaria traindo, embora que até aqui isso não foi confirmado de fato, mas haviam rumores. Eu me lembro que até na época eu falei assim: independentemente, mesmo que a Sara tivesse traído ele, nada justifica tirar a vida de uma pessoa. Já pensou? Se alguém comete uma traição e o castigo é que essa pessoa perca a vida? Então, assim, nada justifica. Ainda mais que a Sara era mãe da filhinha dele. Pensasse pelo menos na filha, pelo menos por amor à filha. Ainda mais um cara que pregava em igrejas, que cantava, que conversava com diversos pregadores. E as pessoas que ele envolveu nesse crime, porque acabou que ele montou uma quadrilha. E ele não contratou pessoas desse ramo terrível, né? Na verdade, ele contratou pessoas do ciclo da igreja. A conclusão da justiça foi que o Gideão, que era um cara que pregava, teria feito uma emboscada para Sara, levando ela para o que seria uma agenda, mas na verdade não era uma agenda. E que o Zadok, conhecido como Bispo Zadok, o nome verdadeiro dele é Eslen Pablo, ele seria o cara que iria tirar a vida da Sara em uma região de mata, e o cara que iria segurar ela era o Vitor Gabriel, um cara que também era pregador. Gente, olha que coisa. O Zadok, que pregava, que cantava, o Vitor, que era um pregador, eles estavam esperando a Sara em uma zona de mata, enquanto o Gideão, o motorista, estaria levando ela. O Gideão levou ela até o local, e quando ela sai do carro, é aí que o Vitor segura ela e o Bispo Zadok, com uma lâmina, tira a vida dela. De forma terrível, covarde e cruel. E isso, qual era o benefício que eles estariam recebendo para se envolver nesse crime? Um dinheiro assim ínfimo. Tinha um que recebeu, parece que foi 200, outro foi 1.000. E a proposta principal é que eles seriam engajados pelo Ederlan para atender outras agendas. Eles teriam visibilidade na TV Shalom. Eles iriam se valer da rede de contatos do Ederlan para serem impulsionados e crescerem nos seus ministérios dentro da igreja. E, tipo, é uma coisa bizarra. Quando eu reflito sobre esse caso, a minha indignação, a minha estranheza com essa situação volta a se inflamar. E outro ponto neste caso que me arrepia até hoje foi o sonho da mãe da Sara. E ela teria contado esse sonho para Sara em vida, de que ela teria sonhado que 2 homens tiravam a vida dela, um mais fortinho e o outro magro, mais alto. E quando a mãe da Sara revelou isso publicamente, ainda não havia sido descoberto que os 2 executores teriam sido o Bispo Zadok, o chamado Bispo Zadok, que era mais gordinho, mais forte, e o Vitor Gabriel, que era o mais magro e mais alto. Eu digo, minha filha, a revelação que eu tive há 2 meses atrás, esse homem levando 2 homens para lhe matar, um homem mais forte e outro mais magro, e ele chegava, eu vi no sonho, viu? E eu falei para ela e ela disse para mim: mãe, mas ore por mim que eu tenho uma agenda muito grande e eu só posso sair daqui só em novembro. O Ederlan continuou preso e as autoridades foram descobrindo os demais envolvidos no crime. O Gideão, motorista que levou a Sara para a emboscada, e esse foi o primeiro a ser julgado e já foi condenado a 20 anos de encarceramento em regime fechado, enquanto os demais, o chamado Bispo Zadok, Eslen Pablo, que foi o executor da Sara, e o Vitor Gabriel, que ajudou na execução, segurando a Sara, e o próprio Ederlan, estão aguardando o julgamento que será hoje. E, gente, olha só como situações se replicam, situações bizarras. Porque a Flor de Lis, que se dizia uma pastora, e acabou envolvendo os próprios filhos em um crime terrível para tirar a vida do seu companheiro. Inicialmente, a Flor de Lis dizia que o Anderson era a melhor pessoa do mundo, que eles tinham uma convivência muito boa, que eles eram felizes. Depois que ela foi presa,
a estratégia da defesa dela mudou. Ela começou a apresentar o Anderson como um cara abusador, como um cara que a oprimia, que a afligia. E ela até falou isso em lágrimas. Das coisas que eu descobri depois que você morreu. Ninguém me tira tudo que eu tô falando. Deixa me ajudar. Eu não matei você. Diz que é mentira, amor. Diz que é mentira. Diz que é mentira. Diz que é mentira. Gente, e olha só a semelhança dos casos. Porque inicialmente o Ederlan também alegava que tinha um relacionamento muito harmonioso com a Sara. Quando o repórter questionou se eles brigavam, se eles tinham atritos, ele disse que não. Apenas aqueles atritos normais que existem em qualquer tipo de relacionamento. Mas que ele não estava brigado com a Sara, que eles tinham uma vida, um casamento harmonioso, que ele estava sofrendo com a ausência da Sara. Só que depois que ele foi preso, que o advogado Otto Lopes assumiu o caso, aí mudou a perspectiva. Aí a Sara era a pessoa leviana que estava traindo seu companheiro, que estava traindo seu marido esse inocente segundo a alegação da defesa. Mudou totalmente a perspectiva. E igual a Flor de Lis, o Ederlan preso chegou a afirmar que era inocente, que não tirou a vida da sua companheira. Eu não matei Sara. Eu não sou um assassino. As pessoas estão me acusando de um crime que eu não cometi. Deus é a minha testemunha. Eu não fui o assassino da minha esposa. Eu não matei ela. Estou orando, tenho certeza que Deus vai mostrar a verdade. Vocês verão, eu sou inocente. Gente, a mesma afirmativa da Flor de Lis. Não, eu não tirei a vida do meu esposo. E isso envolvendo o nome de Deus para se justificar. E de fato a Flor de Lis não tirou a vida do seu companheiro, assim como Ederlan também não tirou a vida da Sara. Mas eles foram o arquiteto desse projeto terrível. Eles foram gatilho para que isso acontecesse. E por isso a culpa maior recai sobre eles, porque eles tinham um vínculo profundo com a vítima. No caso da Flor de Lis, o seu esposo, e no caso do Ederlan, a sua esposa, a mãe da sua filha. Gente, que coisa terrível, mas hoje chegou o grande dia. Hoje, dia 25, terça-feira, se inicia o júri popular que condenará o Ederlan e também os seus companheiros, o chamado Bispo Zadok e o Vitor Gabriel. E olha só como eles foram recebidos no fórum. Dá uma olhada. Nesse momento você percebe aí a saída dos três acusados dentro da viatura da SEAT. A gente está chegando aqui no fórum do Dias d'Água. A imprensa está toda aqui posicionada, tem um aparato de segurança para a passagem desses acusados. Essa equipe aqui de mais um João está ao vivo aqui. Os três saindo da viatura da SEAT. Lindo, né? Já com a comoção popular começa aqui a se movimentar. Vocês querem falar alguma coisa sobre Vai pagar! Assassino! Vai pagar, assassino! A mãe da Sara também falou sobre a sua perspectiva em relação a esse julgamento, em relação à condenação dos acusados. Que a justiça do Brasil não tem pena de morte, porque se tivesse, eu preferia a pena de morte. Eu espero que essa justiça faça com que ele fique atrás das grades por pelo menos 50 anos, para que ele sentisse na pele que a minha filha é o que a minha filha passou. Nenhum merece o perdão da terra, nenhum merece perdão, porque eu sei que todos eles conhecem a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não mata ninguém. Quem conhece a palavra de Deus leva o amor para toda criatura, não vai levar a morte para ninguém, como eles fizeram com a minha filha. E eu creio que o Deus do céu viu tudo isso. E eu creio que Deus está com a mão sobre eles. E eu só quero que seja feita essa justiça. Que a justiça do Brasil não tem pena de morte, porque se tivesse, eu preferia a pena de morte. Eu espero que essa justiça faça com que ele fique atrás das grades pelo
Enquanto isso, a defesa do Ederlan alega que ele é inocente, que não existe nenhuma prova que o incrimine. Assim, gente, você ser um advogado que defende o seu cliente, quer de repente eliminar alguns agravantes, é uma coisa. Agora, você querer justificar o injustificável, você querer dizer que é inocente alguém que qualquer pessoa com o mínimo de cognição sabe que o Ederlan é culpado, está envolvido nisso. E esses advogados são caras inteligentes, que conhecem psicologia de comportamento humano. Esses caras, eles sabem da verdade. E querer defender o injusto, justificar o injusto por causa de dinheiro. Que o Deus dos céus, que é justo, retribua a injustiça dos injustos. Porque assim como Deus ama a misericórdia, assim como Deus é amor, Ele também ama a justiça e aborrece a injustiça e os que defendem a injustiça. E certamente Deus retribuirá ao malfeitor e ao injusto a sua injustiça. E olha só o que o advogado da família da Sara, a defesa da família da Sara, falou a respeito do caso que se inicia hoje. É o senhor Ederlan, que na ótica da acusação é quem articulou e mandou executar Sara com 22 facadas. A família tem já uma sensação de justiça parcial, face que os quatro permanecem devidamente custodiados na cadeia pública e, inclusive, todos os pedidos de revogação de prisão preventiva feitos pelas suas respectivas defesas foram negados até então. Mas justiça se faz com a sentença irrecorrível com o trânsito de julgado. É a nossa esperança e, de certo, vai acontecer. Sim, a expectativa é que o julgamento aconteça com imparcialidade, que a justiça seja feita e que a absolvição aconteça, a vez que Ederlan é inocente, não tem nenhuma prova que ele tenha praticado nenhum tipo de crime. Estará assim presente e estará aqui para o julgamento. É o senhor Ederlan, que na ótica da acusação é quem articulou e mandou executar Sara com 22 facadas. A família tem já uma sensação. E eu acredito piamente na condenação do Ederlan e dos demais envolvidos. Se o motorista, o Gideão, pegou 20 anos de encarceramento e deveria ter pego mais, eu creio que os demais envolvidos, que se envolveram de forma mais profunda e com outros agravantes, irão pegar uma pena mais severa. E se eles pegarem pelo menos os 40 anos de encarceramento em regime fechado, isso é consolador, porque a vida deles acabaram. Vão sair da prisão, se saírem, quando estiverem bem envelhecidos. E isso é mais do que justo, considerando que eles tiraram a vida de uma inocente, derramaram sangue inocente e devem pagar por isso. Então, para mim, vai ser muito satisfatório se eles pegarem a pena máxima. E a qualquer momento eu vou trazer essa informação para vocês aqui no canal, que será o último vídeo sobre este caso. Enfim, gente, é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião, deixa a tua perspectiva em relação a isso. E muito obrigado a sua participação, a sua visualização. Deus abençoe você e a sua família. E vou deixar você com uma oportunidade que eu espero que seja transformadora para você. Preste atenção. Você já imaginou se em alguns segundos você descobrisse uma forma rentável de ganhar dinheiro sem sair de casa? É isso que está prestes a acontecer agora. Eu quero ressignificar a internet que você usa para entretenimento, para acessar suas redes sociais, para assistir algum vídeo, e quero que você aprenda a gerenciar essa internet como um negócio. Um negócio que pode acabar com a escassez na tua casa, que pode ajudar a tua família e mudar a forma como as pessoas se enxergam. Você vai usar ferramentas e estratégias que poderão ser acessadas a partir do seu celular e que podem te gerar resultados surpreendentes. E para se qualificar para isso, lógico, você precisa de um celular com internet, você precisa de disposição para reservar 20, 30 minutos do seu dia para você aplicar as estratégias que você irá aprender. Até porque dinheiro fácil não existe, é uma ilusão. O que existe é dinheiro com estratégia, com dedicação, com perseverança. São assim que as grandes fortunas do mundo foram construídas. Por isso, se prepare. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem também o QR Code. Entra e tira todas as suas dúvidas com a equipe. Pode entrar sem compromisso. E se você entender que é uma oportunidade que faz sentido para você, aproveita. Aproveita porque esse é o teu momento.